Um certo dia, um fazendeiro estava andando pela sua propriedade e num trecho onde tinha um pequeno pedaço de floresta, ele, olhando para o chão, viu um pequeno filhote de pássaro. Claro, ele pensou consigo mesmo. Ele caiu de algum galho, ele olhou para cima, olhou ao redor e, se eu deixar esse filhote aqui, vai chegar algum predador e pode devorá-lo. Então ele resolveu fazer o seguinte: vou levar lá para minha propriedade e deixar esse pequeno filhote lá, vivendo entre as galinhas que eu crio. E assim ele fez. O tempo foi passando, esse pequeno filhote foi crescendo, ele achava bonito e tal. Num certo dia, chega na fazenda dele um biólogo, foi fazer alguns estudos e ele pediu permissão ao fazendeiro, claro, para fazer esses estudos lá no área da propriedade dele. Ele disse: pois não, claro, vai ser um prazer. E de passagem, o biólogo, por um breve momento, viu aquela cena. Aquele pássaro diferente, no meio das galinhas, mas o biólogo seguiu e foi fazer o estudo dele. Depois de algum tempo, um belo dia, o biólogo chega para o fazendeiro. Esse pequeno filhote já não era mais um filhote. E ele, falando com o fazendeiro, disse o seguinte: o senhor sabe que eu sou biólogo. Então, eu queria lhe perguntar, já que é algo que é do meu conhecimento, o senhor sabe que esse pássaro que o senhor colocou ali com as galinhas é uma águia? Aí o fazendeiro olhou para ele e disse: sim, eu sei. E por que é que o senhor deixa essa águia vivendo com as galinhas? E aí o fazendeiro foi contar a história. Não, eu vi o filhotinho lá, levei, aí eu trouxe para cá. E o que acontece é o seguinte: eu sei que ele é uma águia, mas ele já se tornou uma galinha. E o biólogo observou que aquela águia agia semelhante às galinhas. É interessante. O fazendeiro colocava razão para as galinhas, a águia ia e comia a ração junto com as galinhas. E o biólogo falou o seguinte para o fazendeiro: olha, não, ela não é uma galinha, é uma águia. A natureza dela é ser águia, ela é uma águia. Aí o fazendeiro retrucou: não, olha, você não está entendendo. Eu sei que ela é uma águia, só que ela já deixou de ser uma águia. Hoje em dia ela é uma galinha. Aí o biólogo disse: então eu lhe convido a fazer um teste. Aí ele: pois não. E ele chegou no galinheiro, acompanhado do fazendeiro, pegou a águia, levantou e soltou. Quando ele soltou, a águia se esborrachou no chão e voltou lá para junto das galinhas. Aí o fazendeiro olhou para o biólogo e disse: tá vendo? Ela já é uma galinha. Não, ela é uma águia. Ela não é uma galinha. Isso está no coração dela. O senhor me permite fazer mais um teste? Eu disse: claro, claro. O biólogo fez o seguinte: ele subiu para um local mais alto, foi lá para o telhado da casa do fazendeiro, com a águia, né? E soltou. Aí o que foi que aconteceu? Se esborrachou de novo. Aí o fazendeiro novamente: tá vendo? Ela é uma galinha. Ela já se tornou uma galinha. Mas o biólogo não desistiu. Ele disse: o senhor me permite fazer um último teste com ela? Aí o fazendeiro: sim, claro, mas ela já se tornou uma galinha. Amanhã, pela manhã, antes do sol nascer, eu vou estar aqui para fazer o último teste com ela. Aí o fazendeiro: pois não. Dito e feito, o sol já faltava pouquinho para nascer e ele foi com o fazendeiro carregando a águia, que achava que era uma galinha, e foi para o ponto mais alto de um morro que ficava próximo à fazenda. Quando eles chegaram nesse ponto, o sol tinha acabado de nascer. Então o biólogo pegou a águia, colocou de frente para o sol, só que a águia olhou para baixo e ele sentiu a águia como se estivesse tremendo. Ele fez a águia olhar diretamente para o sol.
Quando a águia olhou para o sol, é como se algo tivesse acontecido com ela. É como se, vamos dizer assim, o espírito de galinha, naquele momento, tivesse abandonado ela. Nesse momento que ela olhou de frente para o sol, que sim, a águia é o único animal que consegue olhar de frente para o sol. Quando ela olhou o sol de frente, naquela hora, ela soltou aquele ruído que é próprio das águias, que eu particularmente acho muito bonito. Nesse exato momento, a águia abriu as asas, enorme, e o biólogo soltou. A águia saiu voando, até que num determinado momento, você olhava para o céu e não distinguia mais o que era céu e o que era águia. Então, veja bem, você, nesse momento, é uma águia que está vivendo como galinha porque acredita que é uma galinha, ou você, nesse momento, está começando a levantar a cabeça e descobrindo que você tem a capacidade de olhar o sol de frente. Quando começarem a te convencer que você é uma galinha, mesmo você sendo uma águia, sabe o que é que você deve fazer? Olhe as coisas de frente. Principalmente, olhe a si mesmo de frente. Para começar a entender que você não é uma galinha, que você não nasceu para ser uma galinha, mas você é uma águia. A não ser que a decisão de ser e viver como galinha seja sua. Aí o problema é seu. Mas desde que eu nasci, eu já entendi que eu nasci para ser uma águia. Então pensa direitinho. Pensa bem em tudo que eu te falei aqui hoje. E lembra, eu te desejo saúde física, mental e emocional. Um domingo maravilhoso, extremamente abençoado, ao lado das pessoas que você ama e que verdadeiramente te amam. Muita paz para você e até sempre. Tchau, tchau.